Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Breve Jesus voltará. Feliz sábado. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua vinda à casa do Senhor nessa manhã. Que Deus abençoe você que da sua casa está nos acompanhando, ou a você que futuramente irá assistir através do Facebook ou do YouTube este sermão. Que Deus te abençoe. Eu estou feliz por várias razões. Entre elas, eu percebo que nós temos nesta manhã aqui conosco pessoas que estão aqui pela primeira vez. Alguns eu sei que vieram de alguma outra igreja adventista do sétimo dia, aqui da América ou do Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu sei também que nós temos nesta manhã pessoas que são amigos nossos de outras denominações religiosas. Que bom ter você aqui conosco. Esta é uma igreja adventista do sétimo dia. O meu nome é Marco Faria, eu sou pastor desta igreja e eu estendo a você o nosso abraço, a nossa calorosa boas-vindas. Que Deus abençoe você, que todos estejam muito bem aqui no nosso meio. Nesta manhã nós continuamos a nossa jornada de estudos da vida e da história de José. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 41. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, foi escrito por Moisés. Dentro desse livro nós temos a história da criação do mundo, a história de Adão e Eva, a história daqueles que vieram pós o pecado de Adão e Eva, e nós temos de uma forma muito especial um destaque para a história de José, e a história que nós estamos estudando desde janeiro. O título do sermão de hoje é Da Prisão para o Palácio. E eu peço gentilmente que você abra a Bíblia. Queria lembrar você que a palavra de Deus não é a palavra do pastor. A palavra de Deus é a Bíblia. E nós estudamos a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E me alegro por poder compartilhar da palavra de Deus nesta manhã. Que através deste livro, nós cresçamos na nossa comunhão com o nosso Deus. Gênesis capítulo 41, verso 33 até o verso 39, nós lemos assim. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como você. Eu gostaria de relembrar, desde o dia 8 de janeiro que começamos essa série Enfrentando a Realidade, alguns dos princípios que mais se destacam na história e na vida de José. Eu gostaria de lembrar você que Deus tem criatividade e poder suficiente e extraordinário para transformar o mal em bem. Eu gostaria de lembrar você que para aqueles que são convertidos ao Senhor, aqueles que se consagram ao Senhor, aqueles que decidem ser fiéis a Deus em toda e qualquer circunstância, ainda que tudo esteja dando errado, é porque tudo está dando certo. Eu gostaria de lembrar também que o mal e o sofrimento na vida e na história de José não é consequência de algum pecado de José, ao contrário, são consequências da sua fidelidade ao Senhor. Existe sim um caminho de plena prosperidade
para aqueles que são fiéis a Deus em situações adversas. Deus, na história de José, se apresenta com uma fidelidade consistente. Deus não oscila na sua fidelidade. E José revela uma fidelidade persistente. Contra todos os fatos, José continua fiel ao Senhor. Eu também preciso de te lembrar que na vida cristã, na perspectiva de Deus, o sofrimento não tem a palavra final. Na vida do cristão, o sofrimento inevitável pode se tornar em um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento e transformação do nosso caráter. E finalmente, como nós vimos na semana passada, o cristão não vive por prazer e vontade, ele vive por verdade e por princípio. O cristão sabe que o meio ambiente não são determinantes, e nós vimos que existe uma possibilidade real de transformação de comportamento. Quer transformar o seu comportamento? Mude aquilo que você adore. Na semana passada nós vimos que o texto, na primeira metade do capítulo 41, apresentou os 2 sonhos de Faraó e a interpretação que Deus deu através de José. Nós notamos, queridos, que José, ele consegue perceber e distinguir entre o bem e o mal. E a razão da sua percepção e do seu discernimento entre o bem e o mal está enraizado no Deus que ele adora. José, neste capítulo, aparece em contraste, em paralelo com Adão. José é aquele que vence onde Adão cai. E nós notamos que José é apresentado na Bíblia como um modelo de homem e de rei. Nesta segunda metade, nós vamos acompanhar a transição de José da prisão para o palácio. Nós vamos ver quais foram as engrenagens que cooperaram mutuamente para que José deixasse a prisão e fosse para o palácio, para que José deixasse de ser um escravo prisioneiro e se transformasse no homem mais poderoso do Egito depois de Faraó. E nesta manhã, querido, eu gostaria de perguntar a você o seguinte: qual é o propósito de Deus para a sua vida? Vou repetir a você: qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que nós não podemos perder de vista é que José, quando sai do cárcere da prisão e vai para o palácio, José não simplesmente está mudando de status. José não simplesmente está ascendendo na cadeia social. Ele não está mudando a sua condição financeira de um homem pobre para um homem rico. O que nós temos que ter em mente nesse momento é que quando José sai da prisão e vai para o palácio, ele está cumprindo o propósito de Deus para a vida dele. E eu pergunto para você: qual o propósito de Deus para a sua vida? Como viver o propósito que Deus tem para você? Queridos, todos nós, cristãos adventistas do 7º dia, temos um propósito de vida dado e escolhido por Deus. E nós encontramos esse propósito a partir do momento que nós vivemos na nossa vida alguns princípios. Eu queria lembrar você nesta manhã as palavras de Viktor Frankl, um psiquiatra sobrevivente do Holocausto. E ele diz assim: um ser humano pode sofrer ou pode passar por todas as coisas e sobreviver a tudo, menos a falta de sentido na vida. Um ser humano pode sobreviver a tudo, menos a falta de sentido. E para um cristão adventista do 7º dia, o sentido da sua vida é quando ele descobre o propósito de Deus para ele. E eu pergunto para você uma vez mais: qual o propósito de Deus para a sua vida? Queridos irmãos, eu gostaria que nós acompanhássemos atentamente alguns textos da Bíblia, comentado por alguns textos da senhora Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, ou na versão contemporânea Os Escolhidos. Eu quero que você acompanhe comigo como que nós podemos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida. A senhora Ellen White, comentando
sobre exatamente esse momento de transição de José, da prisão para o palácio. Ela diz o seguinte: por meio do copeiro-chefe, o monarca tomou conhecimento da sabedoria e prudência demonstradas por José na administração da prisão. Era evidente que ele tinha uma habilidade administrativa superior. A senhora Ellen White está dizendo o seguinte, que no momento entre um estágio na prisão e um estágio no palácio, nesse momento de transição, o copeiro-chefe chega para Faraó e diz: Faraó, eu conheço alguém que esteve comigo na prisão, e esse alguém, ele tem sabedoria, ele tem juízo, ele tem prudência, ele tem uma habilidade sobrenatural diferenciado para administrar. Em outras palavras, José entra na história diante de Faraó por sua sabedoria, prudência e habilidade superior administrativa. E eu pergunto para você, de onde veio essa percepção do copeiro? Porque, de acordo com o juízo do copeiro, José era alguém sábio, prudente e com a extraordinária habilidade para administrar. E lendo e continuando o texto da senhora Ellen White, nós descobrimos, e eu quero compartilhar com você 4 princípios nesta manhã, que nos ajudam e nos orientam no cumprimento do nosso propósito de vida. São princípios que estão na Bíblia, são princípios mencionados pela senhora Ellen White. E o primeiro deles é o seguinte, leia comigo esse texto. No início, ou seja, quando José caiu dentro da prisão, José foi tratado severamente pelos carcereiros. Quando José entra na prisão, ele é tratado severamente pelos carcereiros. Qual que é o primeiro princípio que está por detrás deste texto? Aceite o sofrimento como inerente e inevitável na nossa vida. Querido, o sofrimento, ele é inerente à razão da nossa existência, ou melhor, ele está intrinsecamente ligado à nossa existência. Todos nós aqui, do nosso nascimento até a nossa morte, se não por toda a vida, mas em muitos momentos da vida, experimentaremos ou teremos uma experiência de sofrimento. O sofrimento, ele é um bem inevitável. Por isso, o primeiro princípio que eu gostaria de destacar nesta manhã: aceite na sua vida o sofrimento como algo inevitável. Se neste momento você estar bem, não significa que isso continuará por todos os dias. Em algum momento, o sofrimento bate à porta do nosso coração. A grande verdade é que a vida, para a maioria de nós, não é fácil. Você há de concordar comigo que a vida é dura. E o que vai determinar o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida, ou o nosso fracasso em não cumprirmos com o propósito de Deus, são as nossas escolhas. A nossa vida neste exato momento é resultado e consequência das escolhas e decisões que nós tivemos no passado. O nosso futuro será consequência e resultado das nossas escolhas no presente. E eu queria dar aqui para você uma pequena dica para você não se esquecer. Olha que sintetização simples de um algo profundo para a vida. Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas difíceis, vida um pouco mais fácil. Queridos irmãos, a história de José, ela é uma demonstração clara que mesmo para aqueles que são filhos de Deus, o sofrimento faz parte da existência. E a história de José é um chamado para escolhermos, decidirmos transcender o sofrimento, os problemas e a complexidade da vida. E se você tiver que sofrer de forma inevitável, que a sua decisão seja transcender o problema do sofrimento. Mas a senhora Ellen White, ela vai um pouquinho mais além sobre a história de José, e ela fala assim sobre ele: em seus primeiros anos, José seguiu o dever e não a inclinação. Em outras palavras, um princípio muito claro na vida de José: ele sempre preferiu o dever ao prazer. Irmãos, o ser humano não foi feito para ser um quadro, para ser pendurado numa parede. O ser humano foi feito para agir no mundo. E em nossas ações nós sempre deveremos preferir o dever ao prazer.
se nós formos fiéis cumpridores dos nossos deveres todos os dias, nós nunca teremos que temer o futuro. Vou repetir para você. Se nós formos fiéis cumpridores dos nossos deveres todos os dias, nós nunca teremos o que temer com respeito ao futuro. Aliás, querido pai, querida mãe, veja que interessante o texto da senhora Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 371, falando sobre os nossos filhos, os pequeninos que aqui estão. Ela diz assim: em Israel era considerado um crime permitir que as crianças crescessem sem conhecer a importância do trabalho útil. Vou repetir para você palavras da senhora Ellen White, mensageira do Senhor. Em Israel era considerado um crime permitir que as crianças crescessem sem conhecer a importância do trabalho útil. É lógico que os nossos filhos têm que brincar. A infância é uma fase para que eles possam aproveitar e brincar. Mas a brincadeira pode andar de mãos juntas e dadas com o aprendizado do cumprimento do dever. E amados, eu queria lembrar você que infelizmente uma verdade tem sido omitida da vida cristã. Um dos princípios elementares do cristianismo é que nós existimos para servir, porque na perspectiva cristã, quem não existe para servir, não serve para existir. Isso é elementar. Duas coisas na vida que nós não podemos fazer sozinhos: nos casarmos e sermos cristãos, porque ambos existem em função de algum outro que não seja eu. Mas eu pergunto a você, não tem sido muito comum hoje nós vermos até no meio da igreja muita gente querendo ser grande ao invés de querer ser servo? Eu pergunto para você nesta manhã, nós não temos muita gente no pedestal e pouca gente inclinado com a toalha e com a bacia? Nós não temos hoje muita gente em cima da sua própria dignidade, ao invés de estar curvado e reclinado no pé dos nossos irmãos? Queridos irmãos e amigos, nós fomos chamados para servir. É parte da vida cristã nos debruçarmos sobre o serviço. E quando nós olhamos para Jesus, a vida de Jesus, na sua humildade, é uma repreensão para o nosso orgulho. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos ali uma repreensão contra o nosso bem-estar e a nossa acomodação na nossa zona de conforto. E está escrito sobre José, por que ele foi capaz de cumprir fielmente o propósito de Deus para a sua vida? Porque José sempre preferiu o dever ao prazer. Um outro princípio que ainda a gente vê na vida e na história de José: pela fidelidade nas pequenas coisas, adquirem forças para serem fiéis nas coisas maiores. Na vida cristã, nada é insignificante. Na vida cristã, tudo importa, tudo conta. 1 centavo, 1 segundo, um suspiro, uma batida no coração, um oi, um muito obrigado, um até logo, uma mensagem. Tudo na vida cristã importa. E aqui eu queria dizer um ponto bem importante. Na vida cristã, todas as pessoas são importantes. Na vida cristã, nós não passamos por alto e desapercebido a ninguém. Na vida cristã, toda pessoa recebe o selo da bênção, da presença e do amor de Deus. E por isso que na vida cristã, todas as pessoas, não importam quem elas sejam, por serem filhos de Deus, merecem a nossa atenção e o nosso cuidado. Nós não passamos desapercebidos a ninguém. E queridos, como líder desta igreja, eu espero que tanto por palavras quanto por exemplo, todos nós juntos possamos nos olhar uns aos outros como importantes dentro da nossa comunidade. A senhora Ellen White diz assim sobre as pequenas coisas no livro A Ciência do Bom Viver, na página 490. Nada na vida é insignificante. Gente simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue mudanças extraordinárias.
A vida compõe-se principalmente não de grandes sacrifícios, ações maravilhosas, mas de pequenas coisas. Na maior parte das vezes, é pelas pequenas coisas que parecem indignas de menção que grande bem ou mal é trazido à nossa vida. É pela falta de sucesso em suportar as provas a que somos sujeitos nas pequenas coisas que se adquirem os maus hábitos e se deforma o caráter. E quando nos assaltam as provas maiores, encontramos-nos desprevenidos. E ela termina dizendo: só agindo por princípio nas provas da vida cotidiana, podemos adquirir energia para ficarmos firmes e fiéis nas mais perigosas e difíceis situações. Valorize as coisas pequenas e simples da vida. E o último ponto, o quarto deles: Deus oferece as oportunidades. O êxito depende do uso que fazemos dela. Qual é a primeira mensagem aqui? A primeira mensagem é que para todos nós, indistintamente, Deus em algum momento nos dará uma oportunidade. O texto está dizendo que nenhum de nós passaremos essa vida sem recebermos uma oportunidade do Senhor. Para você, para mim, para todos nós, sempre haverá uma oportunidade. Mas o que você vai fazer dessa oportunidade já se torna um problema seu. Amados, na vida do cristão não existe sorte como mera obra do acaso e do destino. Na vida cristã, na verdade, sorte, em realidade, é quando o preparo encontra a oportunidade. O preparo e a oportunidade se encontram, está aí a sorte. E aqueles que não estão se preparando, eles estão ensaiando o próprio fracasso. Na vida cristã, a sorte acontece quando a preparação encontra oportunidade. E eu gostaria de sugerir 3 coisas aqui a você. Mas antes de sugerir, deixa eu te contar uma pequena história. A minha esposa e eu, nós limpávamos uma casa de um casal muito querido, um casal cristão, pessoas muito boas de coração, uma linda de uma casa. Ele é um dentista, dono de alguns consultórios odontológicos e investidor no setor imobiliário. E ela, uma advogada. Eles gozam de uma condição financeira muito abastada. E eu me lembro que o ano passado, comemorando o aniversário de casamento, eles viajaram. E antes de viajar, passaram todos os pedidos para que a gente pudesse cuidar da casa. Passado 15 dias, quando eles voltaram, e eu estava trabalhando ali numa sexta-feira de manhã, correndo contra o tempo e preocupado com outras coisas fora dali, eles gentilmente me viram no meio do trabalho e começaram a conversar. E no meio da conversa eles começaram a contar da experiência que eles haviam tido como casal, viajando para a Suíça. E contando as belezas, a experiência de estar num lugar que eles nunca tinham estado. E em algum momento da conversa eles olharam bem assim para mim e disseram: Marco, você tem que ir para a Suíça. Quando você tirar férias, pegue a sua família e vá, você não vai se arrepender. Mal sabiam eles que eu estava lutando ali para o dinheiro do aluguel no final do mês. Que eu estava trabalhando ali, fazendo conta de como o orçamento é fechar para as coisas mais básicas. Eu sei, obviamente, que por detrás da fala deles, havia ali um coração que fazia quase nenhuma distinção entre mim e eles. Eu entendo que eles estavam dizendo para mim, querendo que eu aproveitasse do modo como eles aproveitaram. Mas o que eles desconheciam era a realidade, o chão da minha vida. E como pastor, queridos, usando essa ilustração, eu queria dizer o seguinte a você. Eu não tenho como perceber em profundidade a sua realidade. Por mais que eu visite, converse e receba você, só você sabe o chão da sua realidade. O meu interesse é que todos vocês possam ir bem em tudo na vida. Eu tenho dito que desta igreja, financeiramente, que eu e minha família sejamos os mais pobres. E em algum momento me pesa nos ombros a responsabilidade de trazer aqui alguns conselhos de ordem prático da Bíblia,
para que você viva bem. Mas se em algum momento parecer que esses conselhos estejam bem longe da sua realidade ou se choquem com o seu momento, que você entenda que eles vêm de um coração que quer o melhor para você e para a nossa comunidade como um todo. E a partir disso eu queria te dar 3 conselhos sobre estar preparado para as oportunidades. Não se esqueça, Deus lhe dará alguma oportunidade na sua vida. E aqui vai 3 conselhos para você. Primeiro deles, estude muito ou se torne muito bom em alguma coisa útil na vida. Se você tem oportunidade de estudar, estude, vá longe na sua carreira como estudante. Vá até o topo, alcance o maior status possível. Se você não tem oportunidade e chance de estudar, tente descobrir e se tornar muito bom em alguma coisa útil da vida. Porque quando uma oportunidade chegar para você, com certeza isso vai fazer diferença. Segundo conselho, e esse daqui, ele é um pouco mais desafiador para muitos de nós. Guarde dinheiro. Irmãos, não está escrito aqui, mas eu gostaria de dizer o seguinte a você. Não viva nesse país simplesmente pelo hoje e pelo agora. Não viva sem um propósito maior do que curtir a vida e pagar as suas contas. Pense que um dia os seus 30 anos, eles dobrarão e serão 60 anos. E à medida que os anos passam, a energia e as forças diminuem. Recentemente, numa visita, e a pessoa está aqui, ela está me ouvindo e sabe de quem eu estou falando. Eu conversava com alguém que me dizia da história de uma família brasileira que passou um terrível de um trabalho, uma situação tanto quanto complexa. Tiveram que inclusive se separarem, uma parte foi para o Brasil, outra parte ficou aqui. E a pessoa aqui da igreja me dizia, pastor, é interessante que quando nós vamos na casa deles, cada cadeira é de uma cor, os pratos não compõem um conjunto, a casa não tem quase nada de decoração, mas lá no Brasil eles estão construindo casa, estão construindo loja comercial, estão se preparando inclusive para voltar. Irmãos, nós não podemos viver neste país simplesmente para aproveitar o dia e a noite. Nós precisamos à base de sacrifício, sentirmos cortar na carne, falarmos e ouvirmos não de nós mesmos para nós mesmos, mas cuidarmos para que a gente a longo prazo tenha alguma coisa estabelecida aqui ou no Brasil. Por favor, é um conselho que eu dou derramando o meu coração, querendo o seu bem. E um terceiro e último ponto que eu diria a você com respeito às oportunidades, cuide da sua saúde. O maior patrimônio que você tem é o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, cuide da sua saúde. Quando na vida as oportunidades chegam para nós, se nós estudamos, se nós nos tornamos competentes, se nós somos mestres em alguma coisa útil, quando na vida nós temos um pouco de recurso guardado, quando na vida nós temos um pouco de saúde, tenha certeza que a sorte, ela atendeu a você. A sorte no sentido do preparo, não do acaso. E eu mostrei para você alguns princípios que nortearam a vida de José enquanto ele ainda estava na prisão. Mas o capítulo começou com José na prisão. O capítulo agora termina com José no palácio. E o que era a vida de José no palácio? Leia comigo o que está escrito na Bíblia agora, no capítulo 41, no verso de número 46 até 48. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e juntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Em outras palavras, o sonho se transforma agora numa realidade.
E diante da realidade, José executa fielmente aquilo que ele sabia ser o certo. José coloca administradores e celeiros em toda a terra do Egito. E de repente, a terra agora começa a produzir frutos. E os frutos são incalculáveis. É tanto fruto que não é possível contar. E aqui nesse momento, queridos, o texto está colocando uma expressão que aparece num outro momento da Bíblia, em Gênesis 22, 17. Era tanto cereal como a areia do mar. De onde você recorda essa expressão areia do mar? E a sua descendência será como os grãos da areia do mar. O texto está dizendo, em outras palavras, que a mesma fecundidade que haveria de acontecer com a promessa de Abraão, estava na mesma proporção acontecendo nos cereais do Egito. Deus, em outras palavras, através da diligência, do esforço, do zelo, da capacidade administrativa, estava prosperando a vida de José. Ou seja, o mesmo Deus que acompanhava José na escassez da prisão, acompanha José no palácio em abundância. O texto está dizendo para nós que era algo sobrenatural, era impossível de ser contado. Ou seja, na vida profissional de José, havia um propósito a ser cumprido. Queridos, todos os dias nós entramos em casas, em mecânicas, em companhias, em prédios, em lojas, em classes. Todos os dias nós guiamos a nossa vida para algum lugar. Eu queria lembrar você nesse momento, que seja num celeiro, numa classe, numa casa, num carro, diante de uma loja, na escola, quando nós fazemos tudo para a honra e glória de Deus, naquele momento, o lugar onde você está se transforma em um templo. Por isso, tenha em mente, tudo quanto façais, quer bebais ou comais, fazer para quem? Para a honra e glória de Deus. Não se esqueça que tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. E agora nós temos uma outra novidade sobre a vida de José. Verso de número 51, verso de número 50. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José. É interessante que o texto está dizendo que a terra a qual José estava administrando era uma terra fértil, que estava fecundando, era uma terra que o solo estava brotando frutos. E na sequência o texto diz que a própria vida de José é uma vida fértil, frutífera. José agora tem 2 filhos. A bênção de Deus que acompanha a natureza é a bênção de Deus que acompanha a sua vida. E aqui tem uma grande lição para nós, queridos. Nós deveríamos olhar e encarar a vida com otimismo, porque aquele que coordena e cuida do universo, cuida da sua vida também. Aquele que cuida dos detalhes que fazem com que a vida exista e aconteça, cuida de você. O Deus do extraordinário no mundo natural é o Deus do extraordinário na sua vida pessoal. O texto está dizendo, José lá no Egito, como líder, viu a bênção de Deus no mundo natural, os grãos vieram e apareceram. José na sua vida pessoal viu a bênção de Deus, os seus filhos nasceram. O Deus que criou e que mantém a criação é o Deus que cuida de cada um de nós. Só que a Bíblia fala para nós dos nomes dos filhos de José. Leia comigo o verso de número 51. O texto diz assim: José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Qual que é o significado do nome Manassés? Fazer esquecer. O texto enfatiza que José, de alguma forma, querido, Deus na vida de José transformou a labuta na casa dos seus pais em felicidade. Você consegue se lembrar que na casa do seu pai, José era perseguido,
os seus irmãos eram seus inimigos, a sua mãe lhe faltou. Você consegue se lembrar que José é retirado do convívio com seu pai e se torna escravo para Potifar? Você consegue se lembrar que José foi fiel e leal ao homem que injustamente o colocou na prisão? Você consegue se lembrar que na prisão José ajudou o copeiro e o padeiro, mas o copeiro esqueceu? Você consegue se lembrar? José conseguiu esquecer. Sabe, nós precisamos de ser honestos com o texto e com o que a Bíblia quer falar. Embora a alegria tenha a miséria tenha substituído a alegria, embora Manassés significa fazer esquecer, o texto não está dizendo que José teve um acesso de amnésia. Aliás, o esquecer aqui é o mesmo esquecer que Deus diz: quando nós pecamos, Ele nos perdoa. A Bíblia diz que quando nós pecamos, Deus toma os nossos pecados, lança no fundo do mar e se esquece dos nossos pecados. Pergunto, Deus pode esquecer alguma coisa? Lógico que não. Deus sabe de tudo. Mas esquecer não significa perder da memória, significa que aquilo não mais dirige a minha vida. Esquecer significa que determinadas situações da minha existência não vão mais dominar os meus sentimentos, os meus pensamentos. Significa que eu não vou ser dirigido por aquilo. Significa que, embora eu tenha vivido uma experiência traumática, mais importante do que fizeram comigo é o que eu vou fazer do que fizeram comigo. E a Bíblia diz claramente para nós, queridos, que José passou pela experiência transformadora, não que apagou a sua memória, mas que o fez capaz de perdoar. E aqui eu gostaria de falar para você o seguinte: José perdoou seus ofensores. Olhe só o que eu vou lhe dizer. Não é fácil perdoar. Aliás, não é possível perdoar. O perdão é um elemento que confronta a possibilidade humana. Humanamente é impossível perdoar. Ainda mais, queridos, quando nós olhamos, quando nós pensamos sobre alguém que nos feriu, nos magoou, nos traiu, falou mal de nós, fofocou contra nós, não é fácil, é impossível perdoar. E eu queria lembrar para você que existem algumas coisas que são muito duras ao nosso coração, por exemplo, a traição. Porque a traição é uma arma que está nas mãos apenas de quem nós amamos. Você não espera a traição de um inimigo, você espera a traição de alguém que você ama. Não é fácil perdoar, é impossível a condição humana. Mas o que a gente vê na história de José? A gente vê na história de José, querido, que embora esquecimento no caso dele não significa perca de memória, a gente nota que Deus é que nos capacita a perdoarmos. Que o perdão, ele vem de Deus na nossa vida. Que a nossa referência para perdoarmos não está necessariamente ligado à capacidade do outro mudar e se arrepender, nem à nossa capacidade de julgarmos que é possível e necessário perdoar, mas o perdão vem da parte de Deus. E se nesta manhã eu estou falando para a gente que está lidando com a necessidade de perdoar, com a necessidade de apagar as mágoas, deixar o ressentimento, se você que está na sua casa, está assistindo, está entendendo que Deus está falando com você para perdoar, eu queria lembrar que o mesmo Deus que expressa que nós devemos perdoar, é o Deus que toma a nossa incapacidade e nos empodera para perdoarmos a quem quer que seja. Queridos irmãos, José se esqueceu dos trabalhos, das ofensas, das dores sofridas, da traição de seus irmãos, o trabalho na terra da sua aflição, a traição, a injustiça e o esquecimento do copeiro. Mas sabe qual é o ponto? O ponto é que agora José não está apenas livre ou liberto da prisão, ele está livre e liberto dos seus próprios sentimentos. José não se torna livre quando sai da prisão, José se torna livre
quando ele decide que a mágoa e o rancor não irá dirigir a sua vida. E quer saber mais? Eu fico pensando comigo, se nós estivéssemos no lugar de José quando alcançássemos o palácio, qual seria a nossa primeira iniciativa? Ei, guarda, faz um favor para mim. Vai lá na casa de Potifar, diga para ele e para a mulher dele, virem aqui no meu gabinete. Eu quero ter um bate-papo com eles. Se fosse eu e você, será que nós de alguma forma, olhando para Potifar e a esposa dele, lembrando que foram 2 anos na prisão, apanhando dos carcereiros, será que nós não gostaríamos de ter uma conversa cara a cara, frente a frente? Será que nós não correríamos o risco de usar o nosso poder e autoridade para perpetuarmos na vida de Potifar e da esposa uma sentença de reprovação que eles fizeram? Sabe o que eu vejo na história? Que Potifar e a sua esposa desaparecem da narrativa. José nem os menciona. José não aparece na história. José é um homem que desenvolveu um coração perdoador. E me escute só, é esse tipo de gente que Deus quer e pode abençoar. Gente que desenvolve um coração perdoador, é gente que se coloca na direção e na linha da prosperidade espiritual e da prosperidade material. Lógico que um dia na vida alguém nos feriu, alguém nos magoou, alguém nos entristeceu, alguém nos feriu e nos machucou, lógico. E às vezes, me chama a atenção o seguinte, eu falo isso com carinho e com respeito. Pastor, eu não vou mais na igreja, ou eu saí da igreja, porque o irmão tal, fulano tal, ciclano tal, mexeu comigo, me traiu, me machucou, me feriu, me abandonou, me negou, mentiu para mim. E por isso que eu não vou na igreja, eu mudei de igreja, eu saí da igreja. Com todo carinho, só para a gente pensar. Quando lá fora no mundo, alguém te trai? Quando na vida normal e real alguém te machuca? Quando no seu dia a dia alguém te nega, te trapaceia? Você vai para onde? Você muda para que lugar? Porque para o mundo nós somos cascadura e suportamos e permanecemos no mesmo lugar, mas para com a igreja a gente inverte o padrão e a gente muda e vai para aquela e vai para outra. E escuta só o que eu vou lhe dizer aqui agora. Se eu ainda não te decepcionei, dê tempo ao tempo. É só uma questão de dias e meses. Se alguém desta igreja ainda não te decepcionou, só um pouquinho mais. E se você por isso sair dessa igreja e for para uma outra, lá vai ter um pastor, lá vai ter irmãos, dê tempo ao tempo, e o que te fizeram aqui vai ser feito com você lá. Nós não podemos determinar a nossa vida cristã por aquilo que os outros fazem ou deixam de fazer por nós. O verdadeiro discípulo não é fiel até o desapontamento, não é fiel até a trapaça, não é fiel até a mágoa, não é fiel até o desapontamento. O verdadeiro discípulo é fiel até a morte. As situações que nós convivemos, os choques e conflitos, não podem mudar a nossa disposição de estar onde nós estamos fazendo o que nós fazemos. E uma vez mais, querido, eu queria lembrar você, que José se transformou um homem cumpridor dos propósitos de Deus, porque ele imputou a sua mágoa, o seu ressentimento, um ponto final, e a vida que segue. E o José tem um outro filho. O segundo filho se chama Efraim, que significa que Deus transformou o Egito, a terra da aflição, numa experiência de prosperidade. E nesta manhã possivelmente esteja falando para a gente que está vivendo na terra da aflição. Eu estou falando para a gente que está caminhando por dias de angústia. Talvez eu esteja falando para a gente que está se perguntando, eu tenho 1 ano, 2 anos, 3 anos dos Estados Unidos,
e ainda eu não vi uma mudança, uma transformação, uma porta que se abre. Existe gente talvez que esteja se perguntando por que aqui na América ainda esteja caminhando sobre o solo, sobre a terra da aflição. A história de José, querido, é uma história que nos abre os olhos para a esperança de que a terra da aflição pode se tornar numa experiência de prosperidade. É interessante nós notarmos que a palavra aflição que aparece aqui no texto é a palavra ani no hebraico. E essa palavra ela aparece em Êxodo capítulo 3, verso 7, dizendo que a aflição do povo de Israel no Egito como escravo. Veja só, o texto está dizendo que a experiência coletiva do povo de Israel, opressos no Egito, é a experiência individual de José, opresso no Egito também. E o autor está dizendo, olhe para a história de José, e você vai ver que a sua aflição, ela pode se transformar numa experiência de prosperidade. Se nesta manhã alguém aqui na casa do Senhor está andando por caminhos de aflição, eu quero encorajar você a continuar vivendo os princípios da Bíblia, todos esses da vida de José, pois Deus é suficientemente capaz de transformar a sua aflição em prosperidade. Mas, queridos, dentro da história de José, existe um paralelo entre José e Adão. Na semana passada nós vimos um paralelo entre José e Adão. Mas dentro deste capítulo existe um outro paralelo. Dentro dessa história surge e brota uma outra história. Leia comigo o verso de número 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó dizia a todos os egípcios, ide a José, o que ele vos disser, fazei. A fome chegou, os 7 anos de abundância acabaram, os celeiros estavam cheios, e tudo havia sido feito com muito cuidado. E agora as pessoas começam a padecer de fome, não tem como o que comer. E a ordem de Faraó é, vocês vão a José e façam tudo o que ele vos disser. Queridos, existe muita similaridade entre a história de José e a história de Jesus. Alguns comentaristas chegam a sugerir mais de 100 paralelos entre José e Jesus. Assim como nós temos um contraste entre Adão e José, agora a Bíblia se abre para um outro paralelo, José e Jesus. José é como um tipo de Cristo, ele prefigura aquilo que Cristo seria e faria. E eu quero mostrar algum deles para você. Talvez os nossos olhos se abrirem para o texto da Bíblia. Nós lemos nesta manhã que o ministério público de José se inicia aos seus 30 anos de idade. E assim foi com Jesus Cristo, que teve o seu ministério público começando com os seus 30 anos. Nós vimos na história de José, que José sai da prisão e é exaltado no palácio. Jesus Cristo, depois da sua condenação, é exaltado na majestade do céu. José recebe um anel que é símbolo da sua autoridade e do seu poder. Jesus Cristo, a ele é conferida toda a autoridade na terra e no céu. José distribui pão para toda aquela gente faminta. Jesus Cristo é o pão da vida que alimenta aqueles que perecem por fome da palavra de Deus. O José é rejeitado pela sua família, se casa com uma mulher gentia. Jesus Cristo é rejeitado pelo seu povo e constitui dentro dos gentios a sua noiva, a sua própria igreja. Nós lemos na história, queridos, que todos devem se curvar diante de José. Essa foi a ordem de Faraó. E nós sabemos aquilo que é dito sobre Jesus Cristo. E o texto diz assim: pois Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Faraó dá uma ordem: não levantem sequer uma mão ou um pé sem a ordem de José. Façam tudo conforme José lhes disser. E assim é Cristo Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer.
E finalmente, queridos, Faraó dá o conselho mais sábio para o Egito: ide a José e fazei o que ele vos disser. Ide a Jesus e fazei tudo o que ele disser para você. Queridos irmãos, todos nós obviamente queremos ser bem-sucedidos e prósperos nessa vida. Mas que tal nós invertermos a ordem do nosso pensamento e, em vez de buscarmos vencer na vida, nós pensarmos e cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Que tal nós abafarmos da nossa mente a ideia de que nós precisamos vencer na vida e abrir a nossa vida para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida? E eu quero terminar lembrando a você que a história de José, pré-palácio, mostra para mim e para você que o sofrimento é inevitável. A história de José nos mostra que nós devemos sempre preferir o dever ao prazer, que nós devemos de alguma forma valorizar as coisas mais pequenas e insignificantes e estarmos preparados para as oportunidades. Eu queria lembrar você que Deus não pode abençoar um coração ressentido, amargurado, vingativo. Que Deus é quem nos dá poder para nós liberarmos perdão. Que não adianta sermos livres fisicamente, mas sermos prisioneiros dos nossos próprios sentimentos. Que o caminho da prosperidade passa pelo caminho do perdão. Mas sabe o que eu queria dizer para você para terminar? Que tudo isso só será possível se Cristo Jesus for o centro da nossa vida. A história de José, embora seja um bom exemplo, ela levanta diante dos nossos olhos uma outra figura que não é apenas o nosso exemplo, mas o nosso substituto, Cristo Jesus. E nesta manhã, por que nós não nos sujeitarmos ao Senhor Jesus e dizer para Cristo: Senhor, eu estou na terra da minha aflição, eu estou longe dos meus amados, eu tenho lutado contra tudo e contra todos, Senhor. Muita gente cruzou a minha vida e me marcou com feridas profundas. Eu tenho na minha vida experiências, traumas, dores profundas. Eu tenho um histórico de rejeição, de traição, de calúnia, de falsidade e demais mágoas. Mas por que nós não depositarmos, deixarmos isso na presença do Senhor Jesus? Hoje, querido, quem sabe seja uma manhã para nós olharmos para Cristo novamente e decidirmos entregar a nossa vida para nunca mais voltar. Entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus para nunca mais voltar. E não deixar que nada nem ninguém leve para longe de nós os planos e os propósitos que Deus tem para cada um de nós. E eu queria perguntar a você nesta manhã, baseado na história da Bíblia de José: o que te parece nós renovarmos na nossa vida um compromisso com o Senhor Jesus? E pedir para que todos os princípios que se levantam da história de José, o Senhor Jesus torne e faça possível que a gente possa vivê-los todos. Especialmente a você que está pisando na terra da aflição, que o Senhor tenha graça, piedade e misericórdia de você e transforme a sua aflição numa experiência de prosperidade. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a nós dobrarmos os nossos joelhos reverentemente e terminarmos com uma oração, pedindo para que Jesus, o Rei da Glória, torne possível a história e a vida de um personagem se configurar na história e na vida de nós, filhos de Deus. Eu convido você a dobrar os seus joelhos e nós orarmos ao Senhor. Querido Deus, no silêncio desse lugar, nós levantamos o grito do nosso coração. A Bíblia, querido Deus, com certeza não é
um livro de histórias bonitas que possam causar algum certo tipo de motivação no nosso coração. A Bíblia, ela é a própria palavra do Senhor. A Bíblia, querido Deus, ela existe para confrontar nós com os nossos pecados, para revelar o que guardamos nos recônditos mais escondidos do nosso coração. A Bíblia serve, querido Deus, para iluminar as trevas, a escuridão da nossa alma. E nesta manhã, talvez a gente se deparou com algumas deficiências da nossa vida. Quem sabe a gente ainda não aceitou contra a realidade de que o sofrimento é inevitável. E se tivermos que sofrer, se não tiver como esse cálice passar da nossa vida, que a gente sofra com contentamento, que a gente sofra bem, para a honra e glória do Senhor e do seu nome, e para a transformação da nossa vida. Afinal de contas, o Senhor não nos quer dar uma vida confortável, o Senhor nos quer dar uma vida salva em Cristo Jesus. Talvez, querido Pai, para alguns de nós, a gente tem uma preferência pelo prazer, uma fraqueza grande diante do dever, somos mais dirigidos pelos impulsos, pelos gostos, pelas paixões, do que por um elemento de racionalidade. E talvez a gente luta contra alguns vícios, comportamentos e hábitos. Outros de nós passamos a vida inteira em desperdício. Desperdiçamos tempo, desperdiçamos saúde, desperdiçamos dinheiro, jogamos para o alto oportunidades e às vezes, olhando tanto para as coisas grandes, perdemos da ideia que até elas são formadas primeiro pelas pequeninas. Outros de nós, querido Deus, não estamos na rota do preparo. Estamos vivendo dia à noite, sem rumo nem direção, sem guardar, sem poupar, sem cuidar, sem nos esforçarmos para algo melhor. Mas quem sabe a parte mais sensível são os ressentimentos, mágoas que nós carregamos no nosso coração. O Senhor não pode abençoar aquilo que o Senhor reprova. Então, nesta manhã, Deus, se nessa igreja, se aqueles que estão nos assistindo carregam alguma mágoa, ressentimento, sentimento de revanchismo, de revolta, de vingança, que no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, isso venha a ser removido da nossa vida. Que nunca mais, em nome do Senhor Jesus, alguém saia desta igreja por algum problema de traição, de mágoa, de fofoca, de inveja, de ciúmes, seja como for. Que desta igreja a gente possa sair apenas para o céu. Deus, que o Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós. Que Ele aquiete o nosso coração, alivie a nossa aflição, nos aproxime do Senhor. E que nos possamos entregar de corpo e alma para o Senhor Jesus, o Rei da Glória, e vivermos com Ele, através dEle e para Ele. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos nesse momento cantar a música final. Eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu peço gentilmente que os membros da nossa igreja permaneçam aqui por mais outros minutos, para que a gente possa ter uma reunião administrativa. Que Deus abençoe todos nós, que a gente saia daqui certos e seguros de que tivemos o encontro com o Senhor.
Muito obrigado, que Deus te abençoe. Como é grande, doce a promessa